porque, na verdade, você tem que definir uma coisa pelo que ela é, não pelo que ela não é. Essa é uma definição feita pelo que ela não é, alguma coisa paralela à psicologia, como assim, né? Enfim, mas é um nome que ficou popularizado, como muitos outros aí, né? E é um nome que vocês usam e vão continuar utilizando. De acordo com a Associação Parapsicológica, que é uma das organizações que estuda a parapsicologia é o campo de investigação de uma aparente modalidade de interação entre organismos, que parece transcender os processos sensório-motores ordinários. Ou seja, nós percebemos e interagimos no mundo com os 5 sentidos e agimos no mundo com o nosso aparelho motor. Então, de alguma forma, algumas pessoas parecem ter a capacidade de perceber, além desse aparato dos 5 sentidos, e de agir e influenciar nos sistemas diversos por meios outros que não os físicos ordinários. Né? Então, é alguma coisa sobre o potencial humano que faz a pessoa interagir com sistemas de maneiras não muito convencionais, ou não muito convencionais de acordo com aquilo que é considerado normal. Né? Enfim, eu até hoje estou procurando saber que coisa é essa normal. Né? Psi ou paranormalidade, né? Que potencial é esse? Lá para os norte-americanos e tal, eles chamam de psi. Aqui no Brasil chama-se popularmente de paranormalidade. Tanto faz o nome, né? Nada disso a gente põe no carrinho de mão. Eu ponho esse copo no carrinho de mão, então o copo existe. Eu não ponho paranormalidade no carrinho de mão. Então é um nome dado para processos. Então, qualquer que seja o nome, assim como eu sei que cachorro em português, dog em inglês, né, e por aí vai em outras línguas, o interessante é a gente estar se entendendo. Né? Então, a paranormalidade ou psi, né, tem 2 grandes vertentes de acordo com a Associação Parapsicológica. Né? Eu sei que vocês têm outras formas de classificar isso, está tudo bem, nós estamos falando a mesma língua, tá? É uma questão só da gente se achar aí nessa classificação. A primeira vertente é a percepção extrasensorial, que são os fenômenos mentais, aqueles fenômenos que ocorrem mentalmente, como a precognição, a empatia, a clarividência, etc. A segunda vertente são os fenômenos de efeito físico, como vocês sabem muito bem, a ação da mente sobre a matéria. A psicocinesia, ou seja, o movimento de objetos, influência de objetos, a alteração da mente em sistemas químicos e até em computadores e microprocessamentos e tal, tudo isso é feito, é pesquisado. E desde os anos 30 existe muita evidência científica a respeito dessas ocorrências feitas em laboratórios de todo o mundo. A parapsicologia hoje está estabilizada como um campo de conhecimento científico. É possível, nos Estados Unidos, na Europa, fazer mestrado, doutorado com base em parapsicologia, na Universidade de Edinburgh, na Escócia, e várias outras universidades no mundo aí. É possível que você tenha um grau acadêmico fazendo pesquisa ou dissertações no campo da parapsicologia. Aqui já existem várias outras coisas também acontecendo no Brasil em relação a isso. Né? Bom, percepção extrasensorial envolve 3 fenômenos básicos. E eu sei que vocês têm 500 outros nomes adicionais, mas de acordo com essa linguagem que eu utilizo aqui, que não é a verdade, é apenas uma linguagem, todos os outros fenômenos adicionais eles partem desses 3. A precognição, que seria a suposta previsão do futuro, o conhecimento antecipado de alguma coisa que ainda não aconteceu. A clarividência, que é a capacidade da mente objetivamente interagir no mundo físico e saber alguma coisa que está acontecendo no mundo físico. E a telepatia, que é a comunicação mente a mente. Ou seja, uma mente saber o que existe dentro da mente de outra pessoa. Só que a gente está falando psicocinesia. Existe a micro-PK e macro-PK, ou seja, existe a psicocinesia, que você não vê a olho nu, você precisa de máquinas e aparelhos para poder detectar estatisticamente que a mente está influenciando aquele sistema, e teoricamente, né, muito raramente de ser visto, mas já foi filmado, fotografado algumas vezes, embora haja muito truque, muita gente aí querendo, enfim. Seria a psicocinesia olho nu. Eu não sei se essa foto é verdadeira, da pessoa levitando, né? Mas eu peguei na internet, mas a ideia seria essa, né? Seria um efeito da mente sobre o mundo físico, causando uma alteração das leis newtonianas da física tradicional. Né? Uma, você precisa do aparelho e da estatística para detectar o que está acontecendo. E a outra, teoricamente, porém bastante rara, seria aquela que poderia ser visto a olho nu.
Tem algumas filmagens da Rede Globo, né, de casos de poltergeist acontecendo aqui no sul, aqui, não sei se foi Santa Catarina ou no Rio Grande do Sul, do colchão levitando e tal. Então tem algumas coisas filmadas e a Rede Globo é super séria em relação a isso, tem uma atitude mais imparcial e tal. Então tem algumas coisas aí filmadas promissoras, tá? Mas tem muito truque também por aí. Então eu faço parte daqueles que preferem com calma e investigar o que está acontecendo. Existem muitas pesquisas recentes, eu quero mostrar um filme para vocês, eu até conectei o áudio aqui também, de uma pesquisa feita moderna no campo da parapsicologia chamada Ganzfeld, que é essa da fotografia. A pessoa fica numa espécie de câmara isolada do mundo, com bola de ping-pong nos olhos, para o olho não perceber mais nada a não ser a luz vermelha que se reflete em bolas de ping-pong cortadas assim no meio, e ela ouve um ruído assim no ouvido, ou seja, você entra num estado que você perde a noção do tempo e do espaço. A teoria é, quando você diminui o ruído interno, o externo, perdão, quando você diminui o ruído externo, o contato sensorial com o mundo externo, você se volta mais para o mundo interno. Então eu selecionei um pedacinho, vou mostrar um pedacinho agora de um filme feito por um grupo aqui no Brasil que pesquisa isso, que me deu autorização para mostrar quando eu precisasse. Não é isso aqui. A respeito do que as pessoas fazem. Então o que vocês vão ver? Vocês vão ver a gravação de pessoas que estavam nessa câmara, isoladas assim do mundo e deixando vir na mente aquilo que quisesse. E eles sincronizaram a fala da pessoa com um filme que estava sendo transmitido telepaticamente por outra pessoa num outro lugar, às vezes num outro prédio. Olha só que coisa interessante. Vamos esperar que tudo esteja direitinho aqui. Só um instante.